Saúde a todos com a paz do Senhor, meus amados irmãos, em Cristo Jesus. Quero mais uma vez, nesta manhã, compartilhar com vocês algo da Palavra de Deus, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 9, versículo 14, onde fala aqui sobre o jovem lunático. E quando se aproximou dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e alguns escribas que disputavam com eles. E logo toda a multidão, vendo-o, ficou espantada, e correndo para ele o saudaram. E perguntou aos escribas: que é que discuti com eles? E um da multidão, respondendo, disse: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo. E este, aonde quer que o apanha, despedaça-o, e ele espuma e range os dentes, e vai se secando. E eu disse aos seus discípulos que expulsassem, e não puderam. E ele respondendo lhes disse: ó geração incrédula, até quando estareis convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-mo. E trouxeram-no, e quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência, e caindo o endemoniado por terra, revolvia-se espumando, e perguntou ao pai dele: quanto tempo há que sucede isto? E ele lhe disse-lhe: desde a infância. E muitas vezes o tem lançado no fogo, na água, para destruir. Mas se tu pode fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus disse-lhe: se tu podes crer, tudo é possível que crê. E logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno que saia dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando-o com violência, saiu, e ficou o menino como morto, de tal maneira que muitos diziam que estava morto. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu e se levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que o não podemos nós expulsar? E disse-lhe Jesus: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Amém? Oremos. Grande Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, estamos diante da tua palavra aqui, poderosa, santa. E eu peço, Pai, nesse momento, que o Senhor venha falar, Pai, através dessa palavra. Tu é o grande libertador, Senhor. Meu Deus de poder, que o Senhor venha falar aos corações das pessoas que estão ouvindo essa palavra. Que venha falar, venha me usar em tuas mãos aqui como vaso para transmitir essa palavra em nome de Jesus, meu Deus. Amém. Meus amados irmãos, estamos diante de uma palavra aqui, uma situação que um homem estava passando aqui com seu filho, lunático, né? E a palavra lunático vem do latim, relacionado à lua, né? Pessoa lunática, a lua tem as suas mudanças, e a pessoa lunática também, pessoas que têm comportamentos, mudanças repentinas, e como bipolar, sintomas, e a pessoa
não consegue se fixar. Ela é uma pessoa que tem comportamentos estranhos, né? E nesse comportamento esquizofrênico, envolvendo o psíquico da pessoa, sua mente, muitas vezes o inimigo entra nessa parte, porque o inimigo também, se ele dominar a mente da pessoa, ele faz o que ele quer com o corpo, né? E esse pai de família aqui tinha esse menino, e esse menino tinha esses comportamentos, né? A palavra de Deus diz que ele tinha comportamento de ranger os dentes, espumar, né? Ia se secando, e às vezes o inimigo tentava jogar ele na água, né? No fogo. O pai tinha um sofrimento muito grande, era uma luta, né? Ter um filho dessa maneira, perturbado. E a palavra de Deus diz que estava ali uma grande multidão, e os discípulos de Jesus estavam ali. E os discípulos, eles tentaram expulsar esse espírito maligno da vida desse rapaz. E virou um tumulto, né? Onde há uma manifestação maligna, vem os curiosos ali para ver o que vai acontecer. É como se estivesse assistindo uma luta ali para ver quem que era mais forte. E eles vieram e fizeram um tumulto ali, né? E eles vendo ali os discípulos não conseguiram expulsar esse demônio que estava nesse rapaz, né? Entendeu? Uma situação bem difícil, a situação que os discípulos se depararam, né? Então, na vida de nós que servimos a Deus, que somos pessoas que servimos a Deus, somos crentes em Cristo Jesus, nós não estamos livres, às vezes, de se encontrar com uma situação dessa, entendeu? Às vezes com alguém que peça lá, vamos lá em casa orar porque estou com uma filha ou um filho perturbado lá, estou passando por isso, por aquilo, e você é uma pessoa crente, será que você não pode me ajudar a ir lá orar, de repente expulsar esse mal, né? Então, nós podemos acontecer de haver uma situação dessa, tá? E os discípulos, eles que se achavam que estavam preparados, mas eles chegaram diante da situação que eles não conseguiram resolver a situação para esse homem aqui, tá? Eles não conseguiram expulsar esse demônio, tá? E eles ficaram numa situação bem difícil, porque qualquer um, né, fica chateado quando você ora por uma pessoa perturbada aí, endemoniado, e você não vê muito resultado naquela oração que você fez. Mesmo orando ali em nome de Jesus ali, mas às vezes parece que não tem muito resultado. O inimigo é teimoso, né? Ele tenta desafiar de toda forma o servo de Deus, né? E eles ali não tiveram muito êxito. Eles não conseguiram expulsar esse demônio, né? E a palavra de Deus disse assim que e a multidão, né, respondendo, disse, mestre, ele disse assim, mestre, trouxe meu filho, tem um espírito mudo, onde quer que eu apanhe, despedaça, ele espuma, arranja o dente, vai secando. E eu disse ao seu discípulo que expulsasse, e não puderam. Imagina o pai do menino falar, trouxe aqui para os seus discípulos expulsar esse demônio, e eles não puderam expulsar.
Os discípulos aqui se sentiram lá embaixo, né? Derrotados ali, por não ter expulsado aquele demônio ali, né? E Jesus respondendo disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrereis ainda? Trazei-me e teu servo. E quando ele ouviu, logo o espírito agitou com violência. Caindo endemoniado por terra, revolvia espumando. Jesus perguntou ao pai dele quanto tempo que acontece isso com esse menino. E o pai disse: ó, desde a infância. E muitas vezes tem lançado no fogo, outra hora na água, para destruir. Mas se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. O homem disse para Jesus: olha, os discípulos não conseguiram expulsar. Jesus perguntou quanto tempo acontecia aquilo com o menino. E ele falou, desde a infância. E o pai dele disse, né? Se tu pode, ajuda-nos. E é até engraçado essa parte aqui, porque ele perguntou para Jesus: se tu pode, ajuda-nos. E Jesus disse para o pai do menino: e se tu pode crer, tudo é possível que crê. Então, logo o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: eu creio, Senhor, ajuda a minha incredulidade. Então ele pediu ajuda de Jesus, para Jesus ajudar ele a crer o suficiente para que o menino fosse liberto. Jesus, vendo que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e não entre mais nele. E ele, clamando e agitando com violência, saiu. E o menino ficou como morto, né? Porque quando a pessoa está possessa por um espírito maligno ali, tem muitas pessoas que às vezes vai expulsar um demônio e fica ali perguntando o nome do demônio e só falta perguntar o CPF do demônio, e a pessoa não percebe que enquanto ele está fazendo esse tipo de pergunta com o endemoniado, aquele corpo daquela pessoa está sofrendo ali, né? Muitas vezes se batendo, mas pode até se machucar, né? Não tem conversa com o inimigo, tem que chegar a orar e expulsar, em nome de Jesus, né? Então Jesus expulsou ali, de tal maneira que muitos diziam que o menino estava morto. Morto por quê? Porque ele estava antes com a carga demoníaca sobre ele. E o cansaço ali, sabe, aquele espírito maligno em cima dele ali, dentro dele, perturbando, ele ficou como morto. Mas Jesus, tomando pela mão, ergueu e levantou ele, né? Jesus vive levantando os que estão caídos, né? Nos levantou um dia quando nós estávamos caído na mão dos salteadores de Satanás. E quando entrou em casa, os seus discípulos perguntaram à parte: ó Jesus, por que nós não podemos expulsar aquele demônio? E Jesus falou para eles: esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Então Jesus deu o método aqui para expulsar demônio. Como expulsar demônio? Casta de demônio, com oração e jejum. Então nós precisamos orar, buscar a presença de Deus, para que o Senhor
Não deixe nós passar por isso aqui que esses discípulos passaram. Orar pelo endemoniado e não acontecer nada. Ele continuar endemoniado. Mas vamos seguir, guardar essa palavra que Jesus nos ensinou. Essa casta só sai, não sai com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Jesus, sendo filho de Deus, ele entrou nesse mundo orando, viveu orando e saiu orando. E nós precisamos buscar a presença de Deus. Os dias são maus. Os demônios têm outras maneiras de atacar hoje em dia. Outras maneiras. E nós temos que estar preparados. Preparado, porque o inimigo não brinca. O diabo não brinca de ser diabo. De uma maneira ou de outra ele tenta atacar. Mas nós estamos na presença de Deus. Que Deus venha abençoar os homens de Deus, as mulheres de Deus, que possam estar, guardar essa palavra. Saber que se você estiver jejuando e orando, você está fortalecido no Senhor, na força do seu poder. E não tem como o inimigo resistir, porque ele tem que sair no nome de Jesus. Mas nós precisamos estar com a nossa vida no altar, fazendo a vontade do Senhor. Que Deus abençoe cada um que ouviu essa palavra. Em nome de Jesus. Que Deus nos livre de passar por uma situação como esses discípulos passaram. Mas se passarmos, que a pessoa venha ser liberta em nome de Jesus. Que nós possamos estar preparados, jejuando e orando e buscando a presença do Senhor. Que Deus venha abençoar a todos em nome de Jesus. Amém.